propósito de Deus para mim. Diga comigo isso, por favor. O propósito de Deus para mim. Escolhi um texto do Velho Testamento para falar com você. Deus colocou muito forte no meu coração, porque eu transportei assim, o Espírito me transportou para cá, para os dias atuais, e nos dias em que nós vamos ler, estava ocorrendo igual o que está acontecendo nos dias de hoje para nossas vidas, tá? Nós vamos meditar em Isaías capítulo 58, versículos 6 ao 14. Isaías 58, versículos 6 ao 14. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do teu meio, do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador de roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meio do santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei, calma, com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Amém? Pai, essa é a tua palavra que lemos, tem vários requisitos nela. Eu peço do Senhor, em nome de Jesus, que continua na minha vida, orientando-me com o teu Espírito, para falar com a tua igreja. O Senhor já falou comigo. Deixa que eu falo claramente para com a tua igreja, para que há um entendimento divino em seus corações. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías, um livro grande, os profetas grandes, ele foi escrito no ano 738 antes de Cristo. Um livro que foi escrito, ele está repartido em 3 sessões. Nós vamos observar a terceira sessão dele, que é do capítulo 56 aos 60. Esse livro, o profeta Isaías,
ele atuou em sua atividade como profeta em 3 reinados: Jotão, Acás e Ezequias. Sabe-se que a esposa, mediante estudos, que a esposa de Isaías era chamada de profetisa, pelo fato dela ser a esposa dele. Ela era chamada de profetisa também. Entre o capítulo 1 e o 39 de Isaías, percebe-se que Isaías era um homem influente na sociedade. Talvez membro da classe aristocrática de Jerusalém do século 8. Ele era influente em sua fala, ele era inserido no meio político, a voz dele tinha autoridade, ele era dotado de autoridade. A sua alta posição social se revela pelo fato da liberdade, das tratativas que ele tinha na corte real. Ele intervinha em assuntos de Estado, no capítulo 7, versículo 3 ao 17, e o 39, versículo 2, relata sobre esses fatos que eu estou falando. O livro, eu já disse que é separado em 3 partes, e nós vamos meditar no capítulo 58, porém do 56 ao 66, essa mensagem tem um centro, tem um motivo por ela. São mensagens dirigidas aos judeus. Escuta, por isso que me chamou muita atenção quando lia e quando estudava esse texto para falar com vocês hoje. Eles falam para os judeus, esse texto é dirigido aos judeus repatriados. Eles tinham vindo da Babilônia. O profeta luta contra o desânimo. Diga comigo, desânimo. Ele luta, essa fala dele nesses capítulos, nessa terceira sessão, é uma luta contra o desânimo que havia operado de quem, sem maior e suportando a inimizade das nações vizinhas, trabalhava para reconstruir a sua nação e devolver a Jerusalém o seu antigo esplendor. Ele luta por isso. A causa dos males, ele menciona, proclama o profeta, está no pecado. Tem alguma diferença nos dias atuais? Isso é uma introdução, para daqui a pouco eu vou pregar. A salvação definitiva não alcança a Israel porque lhe impede os graves pecados em que ocorre o povo e os seus maus governantes corruptos. Isso está no capítulo 56, versículo 9 e 12 ao 12. Tratava-se da corrupção, do direito e da justiça. Capítulo 59 fala isso. A perversão dos valores e das práticas da religião. Estavam praticando religião, não havia fidelidade para com Deus dos exércitos. Parece os tempos que nós estamos vivendo? E os comportamentos imorais, capítulo 59, 3, 6, 6 ao 7. No entanto, o Senhor fará com que um dia Jerusalém resplandeça. Lá no capítulo 60, 61, que a luz do Senhor resplandece. Aí ele tem essa expectativa que vai resplandecer por ele e ele é fiel às suas palavras. Não era pelo povo que ele estava proclamando isso, conforme está escrito aqui em Isaías. Logo mais à frente. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. 60 versículo 1. Não era por conta disso, era por conta
dessa palavra profetizada ao povo. A expectativa de Jerusalém resplandecer era essa, pela palavra. O Senhor é fiel para com a palavra dele. E hoje nós vamos verificar, dentro desse texto, contemporaneizando os tempos lá de Isaías, 700 e poucos anos antes de Cristo, agora transporta para os nossos dias, que nós temos uma igreja universal, vivendo esse momento, infelizmente, vivendo esse momento de religião, hoje eu posso dizer, de não estar separando o domingo para estar cultuando a Deus, valorizando outras coisas a não ser Deus efetivamente. Trazendo para os dias atuais, o meu jejum tem um propósito muito egoísta, né? Às vezes nós tiramos alguns tempos de jejum para nós mesmos, para acrescentar alguma coisa em nós mesmos. Nosso jejum está religioso demais. Mas no texto que lemos diz assim, no versículo anterior em que nós iniciamos a nossa leitura, no versículo 5 diz assim, ó: seria esse o jejum? Pergunta, tá, irmãos? Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco? Eu conheço um junco no interior, que dá uma batatinha, ele nasce no brejo, tem um cheiro gostoso, mas ele nasce no brejo, no barro. A semente dele é enfiada no barro. Não sei se é esse o junco, o mesmo junco, mas está escrito aqui, ó, de aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, ou seja, para baixo, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isso jejum? E dia aceitável ao Senhor? Perguntas. Aí no versículo 6 diz: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Às vezes, irmãos, com o nosso jejum e os dedos estendidos, nós tiramos pessoas de dentro da igreja em vez de colocar. Às vezes, meu irmão e minha irmã, com a nossa maneira de ser, a nossa expressão facial, nós tiramos as pessoas da igreja em vez de colocar. E o Senhor escolhe um jejum para nós, escolhe que nós solte as ligaduras, deixe as pessoas livres da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os oprimidos. Tem pessoas entram oprimidas, irmão, encontram um ambiente bom, ele se alegra, ele se areja com a palavra, ele se areja com o sorriso da igreja, ele se areja com o abraço da igreja. Então é esse o que o Senhor tem para nós. Esse é o propósito de Deus para mim na terra. Que eu solte as ligaduras, que eu deixe livre as pessoas, que com o meu abraço, o meu afeto para com as pessoas, eles sejam livres, libertos da opressão, que eles sorriam comigo, que se alegram comigo. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. É para o Jerusalém da terra. O Senhor quer que nós vivamos, mesmo em meio às situações adversas que nós encontramos em nosso país hoje, com tudo aquilo que nós lemos que teve há 700 e poucos anos antes de Cristo, está acontecendo hoje. Governantes, pessoas más, mas que nós sejamos igreja, povo que liberta. Que o propósito de Deus para mim seja, coloca o texto, filho, por favor, o versículo 6. Que nós sejamos pessoas que solte as ligaduras. Que nós não apontamos o dedo, conforme está escrito no versículo seguinte. Põe o 7, por favor. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? Se sentimos um cheiro diferente, nós às vezes, eu não vou me incluir porque
Eu tenho piedade, porém não tenho liberdade às vezes de fazer. Mas nós vivemos tempos difíceis e nós não recolhemos os pobres. E eu quero dizer que você é rico, hein? Você é filho do rei. Mas é necessário que eu e você, que o propósito de Deus se perdure em nossas vidas. É necessário que eu e você repartimos o nosso pão com o faminto. Pastor, eu vou sair espalhando? Não. De repente, do seu ladinho, se você prestar atenção, tem alguém precisando de você. Tem alguém carecendo do seu auxílio. Tem alguém precisando que você reparta a tua refeição com ele. E não te escondas do teu semelhante. Então, é uma continuidade daquilo que você faz. Então, versículo 8 diz assim: romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. É a glória do Senhor. A glória do Senhor. O propósito de Deus para a nossa vida aqui, meu irmão e minha irmã, o propósito de Deus para mim aqui é que a glória dele manifesta através da minha vida e também da sua vida sobre a face da terra. O propósito de Deus para nossas vidas não é que sejamos crentes de cadeira de igreja, vem, come da palavra e vai embora e fica tudo bem. Não, o propósito de Deus vai além dessas coisas em nossas vidas, vai além das quatro paredes. O propósito de Deus nas nossas vidas vai em nosso trabalho, vai no nosso ouvido, pastor. Tem pessoas que carecem só de você ouvir um pouquinho, deixar falar, deixar completar a frase, não perguntar como estar antes de ouvir a pessoa dizer como ela está para contigo. O propósito de Deus nas nossas vidas é que sejamos ótimos ouvintes, nem é bom, é ótimos, para que a pessoa possa falar com você, você ouvir, orar com a pessoa. Reparta o pão da vida que está em você para com a pessoa. Nós estávamos tratando até então de pão físico, de comer de verdade para alimentar o seu físico, mas agora eu estou falando do pão vivo que desceu do céu, que está dentro de você. Reparta esse pão para o faminto, porque carecem de alimentar da vida espiritual, carece de viver uma vida digna diante do Senhor, mas precisa do teu ouvido, precisa do teu abraço, precisa do teu conselho, precisa do propósito de Deus reina em nossas vidas aqui na terra. É de contínuo. Defeito é muito fácil de verificar, é muito fácil de estender o dedo, de falar, não foi eu, foi ele. É difícil abraçar os perdidos e os errantes. Às vezes é difícil. Como seres humanos, nós temos a tendência de recuar contra os errantes. Mas a palavra nos chama a atenção hoje. O propósito de Deus para mim na terra é reconciliação. Eu já fui gerado através da cruz de Cristo num ministério de reconciliação. Eu e você, como servos do Deus vivo, precisamos ter esse ministério não para nós mesmos, mas para repartir com o pão da vida que desceu do céu sobre nossas vidas, um processo de reconciliação. Então, vou repetir o versículo 8. Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, versículo 9 diz: então clamarás, e o Senhor te responderá,
gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Tem requisitos nos planos de Deus para nossas vidas aqui na terra. Tem alguns requisitos básicos, conforme o Pai Nosso, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o que tem nos ofendido. A palavra de Deus também sempre tem um link com a obediência. Diga comigo, obediência. Sempre tem um link. Se eu deixar isso que não agrada o Senhor, se eu deixar aquilo, se eu deixar, então eu terei isso. Sempre tem uma promessa estendida para nossas vidas quando nós estamos dentro do propósito de Deus. Mais um tópico para nós falarmos, já estamos caminhando para o final. Que eu abra minha boca. Tem pessoas que têm tanta verdade dentro de si. Tem Jesus, tem o pão da vida, tem a água da vida, mas não abre a boca. Nós precisamos abrir a boca, estender a nossa boca para falar do Senhor. Versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais. Promessa. Dentro do propósito de Deus tem promessa linkado com a obediência. Se eu fizer tais coisas em obediência ao Senhor, o Senhor faz tudo para mim. Ele faz tudo para mim. Volta no versículo anterior, 10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, o Senhor me paga de certa forma. Não, Ele devolve muito mais que isso. É muito mais do que uma devolução. É muito mais do que pagar. Ele já pagou com a vida dele na cruz por minha vida, para a sua vida. É muito mais profundo do que você pensa e eu penso. Ele farta minha alma. Ela não vai ficar aflita. Incessantemente ela vai ficar consolada, porque o Senhor, Ele vai fartar a minha alma. Então a tua luz nasce. Sabe, irmãos, a alma espere as coisas, as nossas falas, sabe, irmão? É que de dentro da alma que sai tanto bravejar quanto a palavra de amor. Então, se você e eu estiver alinhado com o Senhor, dentro do propósito de Deus para a minha vida, da minha alma vai sair fartura. Vai sair fartura de fala, de mansidão. Vai sair, as coisas vai brotar daqui de dentro, irmão. Vida que vai dar vida àquelas pessoas que estão morrendo. Sabe, se nós direcionarmos nosso pensamento ao Senhor e estar alinhado com o Senhor e dentro do propósito do Senhor para nossas vidas, nós vamos fartar o faminto, nós vamos repartir o pão da vida para com os que estão à nossa volta, irmãos, e às vezes até pessoas que você acredita não merecer, mas não é você, é Deus que morreu por ele, então merece. Todas as pessoas merecem o pão da vida. Então não é você que vai avaliar, o Senhor Jesus já avaliou e morreu na cruz por todos. Então é você que tem que
expandir, fazer fluir a luz, fazer fluir o pão que existe dentro de você, o Espírito do Senhor bradar na sua boca e arejar os corações aflitos, saciar as almas famintas, porque o Senhor é Deus que pode fazer todas as coisas para com as pessoas. Não mede o seu poder na terra, mede a altura que o Deus vivo está na sua vida e vai para as cabeças, porque Ele é quem vai fazer o milagre, é Ele que vai fazer as mudanças nos corações aflitos, é Ele que vai preencher as lacunas das almas aflitas através da sua vida. É necessário que eu e você estejamos dentro do propósito de Deus para nossas vidas. Ele vai te usar, Ele vai falar através da sua boca, Ele vai usar o seu semblante, Ele vai usar a sua oração, Ele vai fazer tudo para que aquelas pessoas que estão à sua volta se sintam prazer de viver mais um tempo contigo, se sintam prazer de voltar na tua casa, se sintam prazer de estar onde você está, porque o Senhor quer fazer isso sobre a terra. Ele quer restaurar um povo. Ele vai fazer resplandecer a sua glória quando eu e você então tiver estendido, estiver imbuído de fazer a vontade dele sobre a terra. Então a glória dele vai expandir sobre a terra, sobre os seres humanos, através das nossas vidas. Bate no peito aí. Para a tua disposição. Estou à disposição. Estou à disposição, Senhor. Porque no capítulo 6, Isaías falou isso. Ele se deu numa situação difícil. Tinha morrido um rei. Com certeza era companheiro dele, muita amizade. Porque esse homem era influente aqui. Ele vivia dentro de uma situação que estava bem próximo desse camarada que morreu, Uzias. E ele ficou assim. E de repente, só então, depois que morreu esse rei, que se dá no capítulo 6, ele percebendo que estava no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e ele se colocou no meio também. Ele não apontou o dedo, não, o profeta não apontou o dedo, ele falou: eu também sou assim. Aí o Senhor manda que alguém venha com tenaz e passa nos seus lábios. Então o Senhor: quem enviarei? E ele de pronto fala: eis-me aqui, Senhor. Então eu e você precisamos, para fazer um trabalho igual a esse, eu estou falando da terceira sessão do livro de Isaías, mas tem uma, duas, ele falou para todos os tipos de pessoas aqui. Esse texto especificamente fala de uma pessoa, ele estava lutando contra o desânimo de umas pessoas que estavam, aquelas pessoas que vêm um domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não, 2 domingos não, 2 domingos sim, aquelas pessoas que estão desanimadas para ir na igreja, que convidam para oração, você fica lá na porta esperando, aí você acaba orando sozinho. Aquelas pessoas desanimadas que estavam para restaurar as coisas da igreja, vêm fazer, não, mas talvez eu vou, não vou, não sei se eu vou, eu acho que aqui está melhor, a praia está boa. Ele estava lutando contra essas pessoas desanimadas, mas ele estava lutando com amor, falando a verdade. Quando você fala a verdade, e a verdade sendo implantada no coração das pessoas, é o Espírito que vai convencer. Embora ele teve muita luta, Isaías, mas nos dias atuais, eu tomo posse da palavra do Senhor, que o Senhor disse que a glória dele vai resplandecer. E eu e você somos o agente multiplicador dessa informação, que a glória dele vai se manifestar no meio do povo dele. Eu não posso me calar diante dessa verdade. Eu e você não podemos nos calar. Temos que estender essa verdade, não compactuar com coisas erradas, não ficar abraçando o mundo. O mundo, quem abraça o mundo é inimigo de Deus. E o Senhor fala: eu te guiarei. O Senhor te guiará continuamente. O que mais que isso, irmão? A companhia do Senhor diariamente. Não precisa mais nada. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Eu posso traduzir os lugares áridos, irmão. Tem lugares áridos, areião puro. Às vezes você chega num setor de empresa que você trabalha, é puro palavrão. Na hora do almoço você não escuta
uma menção do Deus vivo, você está ali de canto, você está só, fala misericórdia, Senhor. Os conselhos dos amigos são terríveis. Às vezes tem pessoas vivendo esse momento, são lugares áridos. O Senhor está prometendo, até em lugares áridos, Ele vai fartar a tua alma, Ele vai estar guiando continuamente você. E você, meu irmão e minha irmã, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Sempre vai ter manancial jorrando da sua boca, se você e eu estiver dentro do propósito do Senhor. Sempre vai sair coisas boas que edificam famílias, edificam vidas, ergue os que estão caídos, porque nós não vamos chegar e acabar de derrubar, não, nós vamos ajudar, descer, conforme eu faço um teatrinho, sempre descendo lá e buscar, trazer para ti, porque as pessoas precisam da manifestação do Deus vivo nas vidas dela, mas isso se dá através de nós, como agente multiplicador dessa informação, indo, falando da palavra, sendo agente de Cristo aqui na terra. Vocês estão aí ainda? Amém? Estão entendendo? Eu quero encerrar logo mais. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, aqui eu vou trocar o sábado pelo domingo. 13, se desviar o pé de profanar o domingo e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o domingo deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem te falando palavras vãs, então, versículo 14, te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei, diga comigo, sustentarei. Irmão, quero parar nessa palavra, sustentarei. É o que mais pega em nossas vidas nos dias atuais. É o sustento. É porque eu tenho que ir lá porque é o meu sustento. Eu tenho que ir lá porque é o meu sustento. É porque eu tenho que trabalhar porque é o meu sustento. É porque eu tenho que ir na hora essa porque é o meu sustento. É porque eu tenho que... Eu aposentei, mas eu tenho que trabalhar mais um pouco porque é o meu sustento. Eu quero fazer mais um negocinho assim para mim, então é o meu sustento. É tudo que pega, é isso. O Senhor está falando assim, ó. E então, te deleitarás no Senhor. Ponto. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Diga comigo, meu sustento vem do Senhor. Não é para você parar de trabalhar amanhã não, tá? Por favor, que a igreja não tem respaldo para isso ainda, tipo, manter tempo integral aqui. Mas que nós avaliemos o tempo que nós temos destinado na vida secular e o tempo que nós temos dado ao Senhor para estarem dentro do propósito de Deus. Careço de dar mais tempo para o Senhor. Desenvolver planos para estar mais junto com o Senhor. A mente é bom estar mentalizando o Senhor. É ótimo. Põe o tema aqui, filho, por favor. O propósito de Deus para mim, é lógico, irmão, desde lá de Gênesis, o Senhor falou que eu ia trabalhar, ia ter suor, ia ter uma série de coisas, só que nós estamos
dedicando demasiadamente nessa vida que vai ficar. E o investimento para a vida que estamos almejando estar para a vida eterna, está sendo pequeno demais esse investimento para lá. E eu aconselho a nós, nessa noite, estar dentro de um propósito de Deus para mim. Diga isso você mesmo. 1, 2, 3. Tem que ser para a pessoa, para mim. Dentro desse propósito de Deus para mim, eu preciso avaliar, meditar mesmo. Qual o melhor investimento que eu posso fazer para viver a vida eterna com o Senhor? Isaías profetizou para um pessoal que estava desanimados. Ele era influente, tinha governantes semelhantes aos nossos, infelizmente. Mas nós somos um povo escolhido por Deus para viver um propósito de Deus aqui na terra, para morar a eternidade nos céus com Deus. Você crê nisso? Você está aqui por isso? Eu não acredito que você e eu venha aqui domingo, quarta, são os dias de culto. E aproveitando essa deixa, quero avisar que o próximo domingo é culto pela manhã, com café da manhã e ceia, tá bom? Culto 8h30 da manhã às 9h30, café da manhã. E das 9h30 às 11h o culto com ceia. À noite não teremos culto, domingo que vem. E voltando no propósito de Deus, o Senhor não quer que eu e você venhamos aqui igual eu mesmo jeito para cá. Não, Ele quer que nós tenhamos um propósito também para com Ele, afinidade com Ele, que ouça mais Ele, que tenhamos um esplendor da glória dEle sobre a terra. O Senhor quer isso de mim e de você. Glória a Deus. Irmão, não é hastear uma bandeira. Se puder, faça. Mas não é hastear uma bandeira no seu trabalho. Não é hastear uma bandeira na sua casa, dizendo que você... Não. É suas menções. A sua fala. O seu comportamento. As suas respostas. As suas expressões faciais. O seu relacionamento conjugal. Tudo isso é propósito de Deus para a nossa vida. Família é uma instituição divina. É um propósito de Deus. Nós falamos de família o mês todo de maio. Foi esplêndido. Nós aprendemos dentro da palavra coisas lindas. Também, principalmente, é um propósito de Deus para mim. Ter uma família ajustada. Não dá para ser alguém lá fora diferente do que é em casa. Sim. Só se for para ser melhor. Amém? Fica de pé, vamos orar. Eu vou ler 3 versículos. No capítulo 60, você não precisa abrir a sua Bíblia. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Estenda a sua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai
e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja com todos, e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja sempre com você, sempre.